A educação está no centro das atenções de qualquer cidade, de qualquer país. Ela precisa passar por reformas e precisa passar por muitas coisas ainda. E o assunto de hoje é educação. Roda a vinheta. E para falar de educação, recebo hoje no programa Tá Pego o Arnaldo Nicolela, que é secretário de Educação de Guará. Arnaldo, obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Arnaldo, a educação passa por transformações nos últimos anos e precisa de muito mais coisas ainda. Como que você enxerga essa transformação que a educação vem passando? A gente precisa tá tendo um olhar muito acurado para a questão da redefinição de prioridades. E o Brasil é um país que precisa redefinir de forma muito urgente essas prioridades. E não dá para entender um país que busca o desenvolvimento se a prioridade não for educação. Então o primeiro ponto é esse, é uma redefinição de prioridades e a prioridade tem que ser a educação. A educação, todo mundo fala que o Brasil não investe o suficiente em educação básica. Prioriza o técnico, o médio, o superior não a educação básica. O que falta, na sua visão, o que falta para investir mais na educação básica? Fundamentalmente, tem algumas questões que precisam ser olhadas com muita atenção, muito carinho, muito cuidado. A primeira delas é a formação docente, como que isso se estabelece, se dá nas universidades brasileiras para formar o nosso professor para a educação básica. E a segunda delas, talvez um pouco mais delicada, mais complicada de se alcançar, é que a gente precisa entender que em qualquer nação existe um mindset, existe uma cultura que estabelece influência sobre a educação. E me parece que no Brasil essa cultura não está voltada para a educação como prioridade. Se a gente pegar só a título de exemplo, alguns exemplos clássicos aí, né? A gente observa, por exemplo, que o Japão é um país em que essa mentalidade, essa configuração mental do povo japonês está voltado extremamente para a questão da educação, entendendo que a educação é que faz um país evoluir, que faz pessoas evoluírem, pessoas crescerem. Então, no Japão, por exemplo, a gente observa que antes da criança ter o conhecimento acadêmico próprio da infância, ela passa por uma formação de caráter. E essa formação de caráter é algo que é fornecido, é dado, é forjado, é elaborado dentro da própria família. Então, quando a criança chega na escola, ela tem um respeito absoluto pela autoridade. Você não ouve, por exemplo, notícias de alunos japoneses que transgrediram normas escolares ou que agrediram professores, coisas que no Brasil isso é extremamente comum em qualquer uma das nossas cidades, infelizmente. A falta da família assumir um certo papel e ter esse contato direto com a escola implica muito nesse desenvolvimento? Implica, com certeza, né? A família é a grande parceira da educação. Se a gente não tiver essa condição de receber uma criança com as questões básicas de educação dentro de uma escola, fica muito difícil a escola trabalhar outras questões dentro da perspectiva acadêmica, porque nem o básico às vezes tem. Então a família seria a grande parceira, a gente precisa muito que a família se envolva o máximo com a educação dos seus filhos. Por que você acha que tem essa dificuldade das famílias se envolverem com a escola? Ter esse distanciamento com a escola? Porque a gente vê em alguns casos escolas que realmente abrem as portas para a família, as famílias participam, e outras escolas isso não acontece no Brasil. O que você acha que é o bloqueio que essas famílias têm de chegar à escola? Eu acho que são duas questões, e você já colocou bem isso, né? Uma, talvez a escola não permita ou não entenda a necessidade da família entrar dentro dessa escola, entrar nessa escola, né? Da família estar adentrando os âmbitos acadêmicos para participar ativamente desse processo. E a outra talvez seja da própria família, que não tem o conhecimento necessário do quanto eles seriam importantes na formação do próprio filho, mesmo que esse filho já esteja dentro de uma sala de aula. Então a participação da família em todos os sentidos, ela deve ocorrer com a escola permitindo essa participação e a família querendo essa participação. A gente vê também hoje essa questão da família, a família às vezes transfere a responsabilidade dela para a escola. A gente vê muito isso acontecer. E assim, teria como, não sei se é essa pergunta, mas seria como
pular esse caminho ou encurtar esse caminho entre família e escola? Então, aí eu acho que é um processo que, assim, toda mudança, principalmente na área educacional, né? Eu estou me referindo à educação. Toda mudança dentro da educação, ela é uma mudança gradual e lenta. Então, se você observar, por exemplo, as mudanças em grandes nações, que hoje são grandes nações, e que há 30, 40 anos atrás não eram tidas, não eram conhecidas como grandes nações, a gente vê que eles começaram lá, há 3, 4 décadas atrás, um processo de mudança principalmente de mentalidade. Porque mudando a mentalidade das pessoas, elas começam a priorizar, elas começam a entender aquilo que deve ser valorizado. Então, voltando aos exemplos clássicos que eu estava te dizendo, você pega a situação, ainda em relação ao Japão, né? Quer dizer, as crianças têm, além da formação de caráter, antes da formação acadêmica, elas têm como disciplina, e isso é notório, todo mundo sabe disso, né? Limpar, cuidar do ambiente escolar. Então as crianças, porque parece uma coisa assim, aqui no Brasil talvez ficasse uma situação assim, não, meu filho não é empregado da escola, meu filho não tem que ficar limpando a escola, mas não se vê o que tem por trás disso, né? Porque nessa situação, por exemplo, se ensinam coisas fundamentais para a convivência humana, para a harmonização da convivência entre as pessoas, que é, por exemplo, quando a criança limpa a própria escola, ela está aprendendo, além da noção básica de limpeza, o quanto é importante estar num ambiente limpo, ela aprende a trabalhar em equipe, ela aprende a respeitar o próprio trabalho, ela aprende a respeitar o trabalho dos outros e, com isso, consequentemente, a gente constitui uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humilde, pelo menos, né? Então, e aí outros exemplos clássicos nós temos, né, nesse sentido, vários. Se fala muito hoje em dia da Finlândia, que é um exemplo a ser seguido, né? A própria Alemanha com uma educação diferenciada, enfim. Nós temos várias situações aí que podem nos permitir redefinir as nossas prioridades, como eu disse no início, né? E seguir exemplos. Tem tantos exemplos bons aí a serem seguidos, né? É isso que entra nesse ponto agora. O Brasil é um país multicultural. Tem várias. Às vezes a gente não consegue conversar do sul para o nordeste, a linguagem muda muito. Sim. O Brasil é multicultural. O Brasil precisa hoje formatar a educação e começar de novo. Digamos assim, vamos formatar, igual a gente faz com o computador, formata e começa de novo. Acho que é uma boa colocação, acho que sim. Acho que a gente precisaria rever tudo e começar tudo de novo. Porque nesses exemplos clássicos que eu estou dando, por exemplo, que eu citei, Japão, Singapura, Finlândia, Alemanha, enfim, entre tantos outros, existe uma coisa em comum em relação a isso, porque cada um tem seu modelo, cada um tem sua metodologia, que tem funcionado. Então não existe um modelo único para fazer a coisa funcionar, porque, como eu disse, depende muito da mentalidade do país, da nação, da cultura da nação. Então o que a gente precisa estar observando, que o que há em comum nessas várias facetas da educação no mundo, é que todos os países valorizam o educador, todos os países valorizam o professor. Então, se tem que reconfigurar tudo, a reconfiguração deveria passar exatamente por esse olhar. A importância do docente, a importância do professor numa sociedade que busca ser uma sociedade mais justa, uma sociedade que permita que as pessoas tenham oportunidades iguais. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Atenção Guará! Agora no açougue da Isabel tem o espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Venha experimentar, é uma delícia! Lanchinho de linguiça com queijo e alface. Ligue e peça o seu que entregamos bem quentinho. Fone 3831-2494 ou pelo zap 99971-4227. Espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, no açougue da Isabel. Somos a Busa, empresa 100% nacional, localizada no estado de São Paulo, na cidade de Guará, às margens da rodovia Anhanguera. Estamos no mercado há mais de 60 anos. Possuímos um parque fabril moderno e em constante desenvolvimento. A maior e mais moderna fabricante de algodoeiras da América Latina. Nossa produção é programada através de softwares avançados que garantem precisão e qualidade durante a fabricação. Busa. Tecnologia, inovação e responsabilidade social. Estamos de volta. Arnaldo, e a tecnologia?
tecnologia hoje domina a mão de todos os alunos, né? Tanto, e aí é qualquer nível. Aí os menores ainda têm um pouco mais de restrição, mas como que a tecnologia pode, já que todo mundo tem um celular na mão, como que isso pode ajudar a educação? Como implantar essa ajuda da tecnologia na educação? De novo, nós vamos entrar nesse processo assim, da mudança de mentalidade, né? Então, quando a gente se fala em tecnologia e educação, me vem logo na cabeça Singapura. Que Singapura utiliza as mais altas tecnologias para a educação. Mas todos ali entendem que naquele momento que eles estão no ambiente escolar, essa tecnologia tem que ser usada para o processo de aprendizagem acadêmico, para a questão acadêmica, e não para ficar entrando em sites que não tem sentido ou não tem a ver com aquilo que está se propondo. Né? E dentro dessa perspectiva, ainda pensando em Singapura, né, quer dizer, toda a sala de aula altamente equipada, com alta tecnologia, e eles trabalham a questão da mentalidade, né, para que a criança possa entender que aquele espaço, ele é o espaço que deve ser debruçado em cima do conhecimento, em cima da busca, em cima do aprimoramento, em cima da formação da criança como cidadão. Né? E uma outra questão importante, ainda dentro do exemplo de Singapura, né, eles trabalham muito com os descobrimentos agora, com as descobertas, né, de agora, da psicologia positiva, que é nada mais, nada menos do que trabalhar a questão da mentalidade, da resiliência, de fazer com que as crianças entendam e olhem para a vida de uma forma mais positiva. Né, em cima dos problemas, na solução de problemas, resolução de problemas. Então as crianças começam a entender, desde que entram na escola, que aquele espaço é um espaço para a educação, que a tecnologia pode ser um espaço de diversão em outro ambiente. No ambiente educacional, ele tem que ser usado, a tecnologia tem que ser usada para essa função única e exclusivamente. Nós vimos agora, recentemente, que os números agora voltando para a nossa educação do município, que os números do IDEB aumentaram em todas as escolas. Isso é muito importante, isso mostra que a educação está mudando, a gente começou a mudar essa coisa. Qual que é a perspectiva para os próximos anos em relação a isso? A perspectiva é de uma contínua mudança favorável, de uma mudança positiva. Então tem se trabalhado e tem se buscado sempre fazer com que essa mudança se efetive para melhor o tempo todo. Né? Mas às vezes a gente precisa estar atento assim, como qualquer coisa na vida, a gente precisa ter uma estrutura suficientemente sólida para fazer uma construção. E às vezes até essa estrutura a gente encontra meio que de forma precária. Então a gente precisa cuidar de muitos pontos para chegar numa melhora desejável ou próximo daquilo que a gente está buscando como qualidade de ensino de fato. Né? A gente passou por uma reforma agora na grade do ensino médio. Estão passando por reformas, estão tentando adicionar o ensino técnico ao ensino médio, que eu acho que é muito importante, porque isso melhora a condição acadêmica do jovem. E na educação básica, você acha que merece uma reforma? Você fala muito de mudar a mentalidade, de incluir coisas que possam, de incluir disciplinas que possam colaborar nessa mudança? Sem sombra de dúvidas. Precisa, de novo, né, fazer essa redefinição de prioridades e dentro desse estudo de prioridades entender o que de fato deve ser estabelecido para a formação de uma pessoa para o mundo moderno, para o mundo atual, para as exigências do mundo atual. Não adianta nada a gente ficar trabalhando algumas questões que não vão favorecer a incursão dessa pessoa no mercado de trabalho e ganhar dignamente a vida daí um tempo. Então precisa ter um olhar muito cuidadoso, mas ao mesmo tempo muito urgente em relação a todos esses conteúdos que a gente precisa aprimorar ou incrementar ou acrescentar para que a gente tenha uma formação desejável. Gente, agora já passamos por todas as fases, vamos agora para o ensino superior. A gente está no centro de uma polêmica grande, né? A gente não vai entrar em polêmica, longe de a gente entrar em polêmica, mas você foi reitor da Unifran durante muito tempo. Então, assim, como que você vê essa questão do ensino superior nos últimos dias? Corte de verbas, corte de bolsas, como que isso afeta o desenvolvimento universitário do país? Eu vejo isso com muita tristeza. Eu vejo isso muito assustado. Porque, como nós estamos falando, existe uma necessidade absoluta e total, e os países desenvolvidos, hoje desenvolvidos, fizeram isso, de cada vez mais aplicar em educação. E quando se fala em
retirada de verbas, isso me espanta, isso me assusta. Eu acho que educação é prioridade em qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer país, desde que você queira ser um país desenvolvido, um país justo. Então, eu fico preocupado. Arnaldo, qual que é a sua perspectiva, de modo geral, da educação desse país para o futuro? Eu tendo a ser uma pessoa otimista, né? Eu sou brasileiro, e sou teimoso, eu ainda acredito que nós vamos chegar lá. Mas é o que a gente estava falando aqui, conversando um pouco no intervalo, né? A gente precisa entender que talvez sejam mudanças que eu, pela idade que tenho, não colha os frutos, porque são mudanças que podem ocorrer daqui a 40, 50 anos. Mas quem sabe meus netos poderão colher esses frutos. Mas são mudanças que precisam começar a ser feitas já, imediatamente. Porque quanto mais a gente demora, obviamente, mais longe fica da gente atingir aquilo que a gente tanto almeja, que é um país mais justo, com condições decentes e dignas para as pessoas viverem. Arnaldo, eu queria te agradecer pela sua participação no programa Tá Pego. Foi muito importante, acho que a gente falar de educação é sempre muito importante. E ter você aqui como secretário de Educação, ex-reitor de uma universidade do tamanho da Unifran, é importante para trazer uma visão, uma visão nova, uma visão diferente. E eu te agradeço muito por ter participado com a gente. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade. É sempre muito bom falar de educação, é sempre muito interessante, porque não existe uma coisa fechada, né? Na realidade, a educação é bonita exatamente por isso, porque ela amplia a capacidade da gente pensar, amplia os horizontes, né? Então, o que eu disse aqui é algo que é muito pequeno perto de tudo aquilo que ainda pode ser pensado e ser feito. Mas, independente de qualquer coisa, a gente precisa pensar sempre no melhor, e é isso que eu me proponho quando eu falo de educação. Crescer sempre, né? Crescer sempre, sem dúvida. A educação, só com a educação podemos mudar um país, uma cidade, uma nação. Então pense em educação e a gente volta na próxima semana. Fique ligado nas nossas redes sociais, Programa Tá Pego e MRM TV Online no Facebook e o nosso Instagram, Programa Tá Pego, e o canal no YouTube, youtube.com/Programa Tá Pego. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.